Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Camila e hoje teremos a nossa aula de número 4 da disciplina de Geografia. Vamos continuar trabalhando essa questão da migração em Santa Catarina. Então, hoje vamos ver sobre migração em Santa Catarina. Os objetivos da aula: conceituar migração, imigração e emigração, compreender os tipos de migração, entender o que leva as pessoas a praticarem a migração, entender acerca dos povos vividos em Santa Catarina na época colonial do Brasil, conhecer sobrenomes de origem portuguesa, africana e indígena. Migração. Então, o que é migração? O termo migração significa se deslocar de um local para outro, tá? Então, qualquer momento que você se desloca de um determinado local para outro, você está migrando para este outro local. Então, eu coloquei de exemplo, se você sai da sua casa para ir até a escola, você está migrando da sua casa para a escola, da sua casa para o mercado, para uma loja, para um parque. Todo esse movimento é um movimento de migração. Então, quando alguém sai de um local para outro. Tipos de migração. Então, há diversos tipos de migração, conforme o local, conforme a época, os motivos que levam a essa migração. Mas a gente vai destacar nessa aula sobre 3 tipos de migração, que é a migração pendular, sazonal e o êxodo rural. Então, vamos começar com a migração pendular. A migração pendular é o mais comum, é o que as pessoas fazem no dia a dia, como ir da sua casa até o trabalho, do trabalho até o supermercado, do supermercado até a sua casa novamente e assim por diante. Ou seja, percorrem curtas distâncias para fazer as suas atividades. Então, a migração pendular é essa que todos nós fazemos no nosso dia a dia, tá? Então, uma vez que eu saio da minha casa para fazer algo, eu estou migrando para outro local. Agora, a migração sazonal. Sempre que vocês ouvirem falar de sazonal, isso está atrelado ao tempo, às estações do ano, tá? Então, a migração sazonal, ela ocorre em determinadas estações do ano, onde o migrante se muda para uma região e depois retorna para sua casa. Por exemplo, nas férias de verão na praia, né? Então, essa época aí, no verão, em janeiro, mais precisamente, final de dezembro, início de janeiro, o que acontece? Muitas pessoas saem de suas cidades, mais no interior do país, e vão lá para o litoral, lá para as praias. Por quê? Porque é uma época de férias, então elas têm um tempo, digamos, tem um mês de férias, fica um mês inteiro na praia. O que acontece? É uma migração sazonal, a pessoa não está se fixando lá, porque ela tem um emprego, ela tem o trabalho, estudos e toda uma vida em uma determinada cidade. Mas em um momento do ano, por alguns dias, semanas ou talvez até um mês, a pessoa fica em outro local por conta aí de férias, por exemplo. E o êxodo rural, a gente vai trabalhar mais precisamente em breve, né? Quando a gente for ver essa questão da urbanização. O êxodo rural ocorre quando uma pessoa ou uma família, geralmente uma família, sai de uma área rural e vai para uma área urbana a fim de obter uma melhor qualidade de vida, geralmente aí em busca de um emprego melhor. Então, a pessoa sai dessa área rural, né, a área rural, a área do campo, e vem para a cidade maior para ter uma vida melhor, conseguir um outro emprego, inserir os filhos aí na escola. Na área rural é tudo muito longe, né? Então, tenta uma vida melhor na área urbana. Causas da migração. Então, assim, migrar para uma região pode ter diversas causas. Algumas das causas, né? O que leva as pessoas a migrar para outros locais? Turismo, né? Já citamos ali a migração sazonal, né? Então, você vai turistar, né, em outro local, por exemplo, nas férias de verão, e aí você conhece aquela cidade, conhece as praias, enfim. Então, um motivo para a migração acontecer é essa questão do turismo. Outro motivo, busca de emprego. Aqui está mais atrelado ali ao êxodo rural. Muitas pessoas se mudam de cidade, às vezes até de país, em busca de um emprego e em busca de uma vida melhor. Então, na cidade delas
tem uma carência de emprego, né? Tem pouca oportunidade de emprego. Obviamente, a pessoa precisa trabalhar para se sustentar a sua família e vai para outra cidade. Eventos naturais que destroem casas. Isso, infelizmente, acontece, né? Não com tanta frequência, mas acaba acontecendo, né? Enchentes, questões climáticas, né? Que envolvem aí a destruição de casas, destruição de locais. Automaticamente essas pessoas ficam sem ter onde morar. Então elas precisam migrar para outro local para obter uma moradia. O outro exemplo, governo ditador, governo autoritário, né? Isso existem alguns países que têm um governo extremamente autoritário, coloca medidas bem severas com os habitantes. Algumas pessoas então saem desses países para migrar aí para outros. Imigrantes e emigrantes, palavras bem próximas, mas que têm uma pequena diferença. Os imigrantes são pessoas que entram em um país estrangeiro, ou seja, elas têm um país, seu país de origem, e elas vão estar entrando em outro país. E os emigrantes são aqueles que deixam um país a fim de migrar para outro. Por exemplo, se eu vivo no Brasil e migro lá para o México, eu vou lá para o México. Então, eu sou emigrante do Brasil, ou seja, saí do Brasil, e sou imigrante no México, ou seja, eu entrei. Esse emigrante e imigrante tem a ver com a questão de interior e exterior, tá bom, pessoal? Então, interior, imigrante para o interior, para dentro, emigrante exterior para fora. Na aula passada. Trabalhamos na aula passada acerca de alguns povos que imigraram para Santa Catarina, né? Que entraram no nosso estado no século XIX. Alemães, italianos, poloneses e ucranianos. Mas além desses povos, a gente pode citar outros imigrantes e também um povo nativo, né? O povo que já estava aqui no local. Vamos ver sobre eles. Então, começando com os portugueses. Vamos adentrar bem, vamos estudar muito sobre os portugueses nas aulas de história, tá? Porque os portugueses, eles foram o primeiro povo a colonizar o Brasil. O que é colonizar? Colonizar se refere a entrar em um país a fim de fazer uma exploração, tá? Então, esse foi o caso dos portugueses. Quando a gente diz descobrimento do Brasil, na verdade, é descobrimento do Brasil pelos portugueses, porque quando eles chegaram aqui em 1500, o país já estava sendo habitado pelos indígenas. Os africanos, um outro povo, né, que estava em grande quantidade no nosso país. No período do Brasil colonial, que foi aquele período que os portugueses estavam explorando o nosso país, os africanos estavam presentes em grande quantidade aqui no Brasil. Por quê? Porque eles eram escravos. Então, eles vinham lá da África para executar aí o trabalho escravo no Brasil. Nisso, em Santa Catarina, eles também estavam trabalhando, né? Porque a escravidão acontecia em todo o país. Os índios. Os índios, eles não eram imigrantes de Santa Catarina. Por quê? Porque esse povo, ele foi o primeiro a povoar o Brasil, ou seja, ele é nativo, mas foi diminuindo graças à exploração portuguesa. Quando os portugueses chegaram aqui, o território já estava habitado pelos indígenas. Havia muitos indígenas no nosso país, mas com a chegada dos portugueses, o que aconteceu? Muitos índios acabaram sendo mortos em conflitos, através de pestes também que os portugueses traziam, e hoje em dia nós temos um pequeno número de indígenas no nosso país. Pessoal, assim como na aula passada eu trouxe alguns sobrenomes alemães, italianos, ucranianos e poloneses, hoje eu trouxe alguns sobrenomes portugueses, africanos e indígenas, tá? Então, sobrenomes portugueses, que são aí os mais comuns no nosso país. Silva, Santos, Ferreira, Pereira, Oliveira, Costa, Rodrigues, Martins, Jesus, Souza, com S ou com Z, Fernandes, Gonçalves, Gomes, Lopes, Alves, Almeida, Ribeiro, Moreira, Correia, Mendes e Nunes. Alguns
sobrenomes portugueses. Com certeza vocês conhecem pessoas ou vocês mesmos têm algum desses sobrenomes. Agora, sobrenomes indígenas. Esses possivelmente vocês não conhecem, tá? Porque não é tão comum na nossa região. Aimoré, Bororó, Caeté e Goitacá. Alguns sobrenomes aqui de descendência indígena. Sobrenomes africanos: Alaqui, Abdou e Colli. Agora, por que os sobrenomes indígenas e africanos não são tão comuns? Se esses povos estavam presentes em Santa Catarina há poucos séculos, por que quase a gente não vê esses sobrenomes aqui? A resposta é bem simples. Eles serviram aos europeus e muitos tiveram que abandonar os seus sobrenomes e ter sobrenomes de origem europeia, sobretudo portuguesa. Então, quando os indígenas também foram um povo aí que foi escravizado por um período no período colonial brasileiro, e os africanos em grande parte do período colonial. O que acontecia? Essas pessoas, muitas tiveram que deixar os seus sobrenomes originais e tiveram que aderir um novo sobrenome, tá? Então, tiveram que, sobretudo, um sobrenome português. Então, pessoas, tanto índios quanto africanos, tiveram, que ter um sobrenome português e por isso, hoje em dia, sobrenomes portugueses são tão comuns no nosso país. Pessoal, então agora que vocês concluíram esses estudos, vocês vão fazer alguns exercícios para estar intensificando o conhecimento de vocês acerca aí da migração em Santa Catarina. Espero que tenha ficado claro e bons estudos!